Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que é essa tal da subjetividade. Mas antes de eu começar o vídeo de hoje, como eu sempre vou pedindo pra vocês, se inscrevem aqui no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque essa é a maneira do YouTube entender que o meu conteúdo é relevante pra você e sempre te mandar notificação quando tiver vídeo novo por aqui. Além de ser uma maneira que não custa nada de vocês retribuírem com todo carinho os vídeos que eu gravo por aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente mergulha nesse universo da subjetividade, a gente escuta muito essa palavra e que raios é isso, né? E pra quem não tá no meio da psicanálise, essa palavra pode te ajudar a entender um pouco melhor o outro, né? Então eu acho que a melhor maneira de eu começar esse vídeo é dando um exemplo. Bom, pra mim, ou melhor, pra qualquer pessoa, isso aqui pode ser uma caneta esferográfica rosa, certo? Isso daqui pra mim não é apenas uma caneta, isso daqui pra mim é a recordação da época de escola. Por quê? Porque pra mim, na época de escola, eu amava utilizar canetas coloridas. Então, hoje eu ainda tenho essa paixão por canetas coloridas, então meus cadernos, tudo que eu anoto é muito colorido, por conta dessa paixão. Mas quando eu olho pra uma caneta, não é simplesmente uma caneta rosa, mas assim, é uma recordação da minha época de escola. Então, isso aqui é uma caneta pra vocês, pra mim é a escola, entende? Então, é a representação que essa caneta tem, varia de pessoa pra pessoa, né? Então, pra muitas pessoas isso aqui é simplesmente uma caneta rosa ou uma caneta qualquer. Pra mim a caneta é escola, tem muito sentimento envolvido nisso, muitas recordações envolvidas nessa caneta. E nada mais é do que isso que é a subjetividade. A subjetividade é a maneira individual como cada pessoa enxerga o mundo, né? Pra você, isso aqui é a unha. Pra alguém, a unha só é unha quando tá pintada. Então, cada pessoa tem a sua maneira de enxergar o mundo. E é legal a gente entender que isso é a subjetividade, que isso faz parte do ser humano, pra gente poder entender o outro. Às vezes a gente tenta explicar alguma coisa pro outro, mas é tão difícil que eles entendam ou que eles aceitem que a gente tá falando. Por quê? Porque eles têm outra maneira de encarar essa mesma situação. Então a gente pode dizer que pra tudo não há apenas um olhar, há o olhar de cada um para a mesma coisa. E cada pessoa, eu posso apostar com vocês, que vai enxergar a mesma coisa de uma maneira diferente. E como que essa subjetividade vai interferir nas relações com o outro, né? Com as outras pessoas que a gente convive, que a gente encontra. Como cada pessoa tem um olhar individual, né? Tem a sua individualidade, a sua maneira de enxergar, de entender as coisas, a gente tem que ter um jogo de cintura de entender o lado da outra pessoa e não querer apenas impor o nosso lado. É nisso que interfere. Às vezes, como eu disse anteriormente, a gente tá tentando explicar uma coisa assim simples pra gente, pra outra pessoa. Só que ou outra pessoa não entende ou não aceita. Por quê? Por conta da subjetividade, pois não é dessa maneira que ela tá enxergando essa mesma situação. Então a gente pode dizer que a subjetividade é a marca singular do indivíduo, é a marca dele. E aí que é importante a gente respeitar o ponto de vista do outro, não acreditar que só o nosso ponto de vista é o certo. Por quê? Às vezes a gente está vendo a mesma coisa, porém de maneiras diferentes, né? Então esse é um termo que a gente escuta muito na psicanálise, quando a gente está aprendendo, né? Principalmente no começo e no decorrer do curso. Às vezes a gente tem contato, por exemplo, com transtorno de personalidade narcísica, né? Uma coisa que aconteceu comigo, eu fui tirar dúvidas, né? Perguntar, então se uma pessoa é de tal maneira, não vou citar, né, o que eu perguntei agora, porque não é o tema do vídeo, mas assim, eu fiz uma pergunta que, então se acontecer isso, a pessoa vai ser assim. E a resposta que eu tive é muito subjetivo. Por quê? Porque vai depender da maneira como a pessoa entendeu aquilo. Então, às vezes acontece alguma coisa na infância que gera um trauma na criança, né? Que esse trauma vai aparecer na vida adulta. Com uma criança pode acontecer isso, com outra criança pode sofrer o mesmo trauma e esse trauma não fazer diferença nenhuma na vida dela. Por quê? Porque depende
depende da maneira como a criança entendeu aquilo para ela, e é aí que se encaixa a subjetividade. Eu acho que ficou bem claro, né, essa explicação. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui nos comentários. E para encerrar esse vídeo, deixo uma pergunta que vocês, se quiserem, pode colocar aqui nos comentários, mas o convite é que vocês reflitam sobre ela. Quem é você? Já que a subjetividade diz muito sobre nós, como nós enxergamos o mundo, os outros e tudo ao nosso redor. Espero que tenham gostado do vídeo e com essa reflexão eu encerro ele. Um beijo e até o próximo.